é difícil não apontar o Cruzeiro como grande favorito. Embora o Leonardo Jardim disse que não é candidato a título. Eu quero ver até quanto que ele vai conseguir sustentar. Isso é discurso, vai fora do vestiário. Mas o Gabigol comprou também, vocês viram? Domingo, eu nunca vi ninguém ser campeão na 15ª rodada e tal. Tá certo. Ok. O jogador que encaixou bem foi o Fabrício também, né? O Fabrício Bruno na zaga, né? Muito. Tá muito bem. Fez até um gol contra o Fluminense, mas nem por isso que eu tô dizendo não. Mas assim, ele tá liderando hoje. Ele e o Vidalba se acertaram, estão fazendo uma bela dupla de zaga. O Lucas Silva me surpreendeu. Os dois volantes, né? Os Pela dois característica, Lucas, né? eu achava que ele não ia conseguir se encaixar no estádio. Pra mim também. Pra mim, a grande surpresa de todos é o Lucas. Lucas Silva? Mas se você for olhar o próprio Fabrício Bruno, né? Você vê o próprio meio-campo, o Lucas Silva, que estava sendo utilizado uma vez sim, outra vez não, voltou a jogar, voltou a ser aquele grande líder. Quer dizer, alguns jogadores começaram naturalmente a subir de produção, e isso traz confiança para o time. Né? Contrário do Corinthians, quando perdeu, né, o Igor, Yuri, perdão, lá na frente, não conseguiu encontrar um jogador que pudesse substituir. E o Cruzeiro hoje tem. Eu não sei, André, se esse elenco do Cruzeiro pode suportar, vamos dizer, essa carga pesada que é todo o Campeonato Brasileiro até a última rodada. Tem um bom elenco, mas os 11 principalmente titulares, eu acho que vão segurar a onda por um bom tempo. Não sei se aqueles que estão fora, quando tiver cartão amarelo, expulsão, tá, contusão, essas coisas, se vão conseguir segurar. Ele já rodou o elenco, inclusive, contra o Juventude domingo, pensando nisso. Mas a vantagem é que ele só tem o brasileiro. E a Copa do Brasil. Enquanto os times aí que teoricamente lutam pela ponta... Tem as competições internacionais. O peso da Libertadores é muito grande para os concorrentes do Cruzeiro, né? Diretamente Botafogo, Palmeiras e Flamengo, né? E o calendário, né, Eric? Tem jogos que não tem datas ainda, né? Que vai depender da eliminação em outros campeonatos para poder encaixar as datas. E aí, de repente... Aliás, foi um vexame o Cruzeiro cair na primeira fase da Copa Sul-Americana. Um vexame. Mas ajuda no Campeonato Brasileiro. Porque depois ainda vai ter, de repente, vai ter que botar em alguma, sei lá, data FIFA, e aí os clubes da ponta, obviamente, tem jogadores nas seleções, né? Então vai ter um duplo prejuízo desportivo. E querendo ou não, o Cruzeiro já fez os jogos dele e já ganhou. Né? Quem tem que correr é quem tem jogo a menos. E não é garantia de que você vai vencer, né? Por exemplo, o Flamengo hoje está 3 pontos atrás do Cruzeiro, tem um jogo a menos, ok. Mas você não tem garantia de que vai vencer esse jogo. O Cruzeiro já venceu o jogo dele, né? Não, Só pode corretar do prejuízo. Exato. Outra coisa que eu vejo no jogo do Cruzeiro é uma objetividade absurda. Entendeu? Às vezes fica menos com a bola, às vezes trabalha menos a bola, mas em compensação está sempre chegando, está sempre fazendo o goleiro adversário trabalhar. Quer dizer, essa velocidade com que quando recupera a bola já chega lá na frente para finalizar, chama muita atenção. Porque não necessariamente você precisa estar muitas vezes com a bola para poder criar situações. E o Cruzeiro consegue. Ou seja, né, isso daí durante, vamos dizer, a temporada tem um peso muito grande. E o Cássio vai passar uma coisa, mãe, que você nunca passou. Diga. Você nunca enfrentou o Flamengo, né? Não, oficialmente não. O Cássio vai passar por isso amanhã. Imagina, no passado ele poderia... Não, e na arena, né? E na arena. Ele poderia já ter enfrentado o Corinthians, acabou sendo tirado do jogo. A explicação à época foi que o Cruzeiro estava mexendo no elenco, o Cássio não foi pro jogo. E amanhã... Mas não muda nada. O Fagner não joga, o Corinthians paga metade do salário do Fagner. No jogo agora. Mas ele tomou cartão também. O Fagner. Jogo que eu Mas fiz além disso agora, também não jogaria, o Corinthians paga no metade jogo que eu do fiz salário agora, dele. o Atlético não conseguiu eliminar pro Dudu estar em campo, né? Seria também uma situação... Então, tudo isso ainda para esse jogo de amanhã. O Cássio vestindo a camisa do Cruzeiro. Cara, é difícil não apontar o Cruzeiro como favorito, mesmo na arena. Só que assim, sabe o que eu acho, Zé? É que quando você pega uma maré a favor, é impressionante, assim. Porque um jogo Cruzeiro e Fluminense foi um jogo que o Cruzeiro fez um bom primeiro tempo. Muito objetivo, aproveitou as falhas do Fluminense no primeiro tempo. No segundo tempo, o Cruzeiro não deu um chute no gol. Foi dar um chute no gol, Caio Jorge, uma arrancada. O Cássio levou 3 bolas na trave, fez 2 outras boas defesas, enfim. O Cruzeiro sofreu naquele dia contra o Fluminense. Não foi um jogo assim que... Você olha o resultado final, o Cruzeiro veio ao Maracanã, ganhou de 2-0 do Fluminense. Que você acha que foi barbada, que o Cruzeiro botou o chicote no braço? Se você olhar só o primeiro tempo, sim. No segundo tempo poderia ter empatado o jogo, de repente, assim. Então, tem umas coisas assim que o futebol é caprichoso às vezes, né? Você pega o vento a favor, dá sorte aqui, dá uma coisa aqui e tal. Os adversários.
Você levou 3 bolas no segundo tempo na trave. Né? Aliás, é uma característica do Cruzeiro fazer os placares no primeiro tempo, né? Isso Ele é verdade. O time que mais gols marca no primeiro tempo. O jogo estava enrascado contra o Juventude domingo. Aí uma bola, gol. Acabou. E meio que no fim do primeiro tempo, aí abriu a porteira. André, mas essa é o tipo de característica também do treinador, né? Porque se você for olhar o Felipe Luiz no início do Campeonato Brasileiro, né, os jogos que o Flamengo conseguiu uma sequência de vitórias, todas elas foram conseguidas através de gols logo no início do jogo. Porque fica menos difícil você controlar o jogo exatamente quando você tem uma vantagem no placar. E aquela palavrinha, né, o Fernando sabe como é que é, tal da confiança é um negócio assim absurdo. Que quando você consegue adquirir essa confiança, seja no plano individual, no plano coletivo, as coisas funcionam. Porque você tenta fazer coisas que normalmente, quando a fase não tá, legal, o Léo Jardim botou um lateral de 16 anos para estrear no Maracanã para marcar o Arias, que era a despedida do Arias, o Cauã. Cara, assim, você vê que tá com a propaganda dele para fora. Você tá com muito domínio do grupo, né? Com muito controle e com muita certeza de que as coisas estão azeitadas, né? Pô, você vai enfrentar o Fluminense no Maracanã, volta do Fluminense da Copa do Mundo de clubes. O Fluminense foi 4º colocado, semifinalista, né? 45 mil torcedores no Maracanã, despedida do Arias, e você bota um menino de 16 anos para estrear na lateral esquerda para marcar o Arias. Então, isso significa que a coisa ali está azeitada, que o Léo Jardim sabe que, né, tem confiança em quem ele pode botar, quem ele não pode, que o grupo vai proteger aquele menino de 16 anos, que o modelo de jogo está tão certinho que você pode pôr um menino de 16 anos para jogar. E isso é muito legal. E quando eu vi a escalação e vi o menino de 16 anos, eu falei, cara, o Léo pegou o controle do Cruzeiro na mão. Tá na mão dele, do Léo Jardim. E com esse time controlado, o Caio Jorge se torna um atacante hoje principal do Campeonato Brasileiro. A gente vai rodar todos os gols dele no Brasileirão, o artilheiro da competição. E ontem a gente estava debatendo aqui no Seleção. Me parece inevitável, se a convocação da Seleção Brasileira é amanhã, me parece inevitável que Caio Jorge e João Pedro seriam os centroavantes chamados. O campo está dizendo isso. Né? O campo, não dá para você ir contra o campo. E ele está fazendo gol de tudo quanto é jeito. É de oportunismo, é de direita, é de esquerda. Tem um que ele domina no peito e bate de canhota, que ela sai mascada, mas o gesto atlético é o... Marcos Leonardo fez um campeonato, uma Copa do Mundo boa também. E é novo, né? Assim, a gente tem jogadores, eu vejo a seleção do Brasil, jogadores de muito potencial, que aí vai depender deles se eles vão atingir um nível maior ou se não vão atingir nenhum maior. Né? O Caio Jorge tem uma característica, né, de atacar o espaço muito boa, assim, né? Dificilmente ele recebe a bola no pé, né? Ele sempre recebe a bola na frente, porque ele tem muita força física, muita explosão muscular. Ele é muito oportunista. E não é só gol, né? Nesse assistência ele também. Deu 2 assistências, sofreu pênalti. Não marcou gol e foi o melhor do time. Ele tá sempre esse gol que você falou, Maia. Ele tá sempre recebendo a bola em velocidade, né? Tu vê como é que é a questão projeção, do amadurecimento. A gente tá falando, o Júnior falou que o jogador de futebol não é assim, depende de muitos fatores. Né? Ele bateu lá, ficou um tempo na Europa, não conseguiu jogar. E hoje ele volta e é goleador do Campeonato Brasileiro, cara. E vai dizer que o nosso futebol é tão abaixo assim para dizer, não, ele não deu certo lá porque lá é mais forte, aqui é mais fraco. Não, é amadurecimento, é desenvolvimento, é confiança, que o Júnior falou. Cara, isso aí, eu já vi jogadores, cara, com confiança fazer coisas absurdas. E jogador sem confiança que tu olha assim, tu não acredita o que o cara não consegue fazer. Você pega assim, né? O Léo Jardim, ele chega, cara, o Cruzeiro contrata o Dudu e o Gabigol. Quem que você imagina que vai ser o ataque do Cruzeiro? Dudu e Gabigol. Pode mexer em qualquer posição, menos nessas duas, né? Aí o Léo Jardim começa a trabalhar o time e vê que esse moleque, pô, tem força física, tem velocidade, pressiona a saída de bola. Tava 3-0, ele tava dando bote no goleiro do Juventude, marcando o zagueiro Até porque não foram contratados por ele, né? Exato, e ele não tinha compromisso nenhum com ninguém, o Léo Jardim, quando assume o Cruzeiro. Não tem compromisso, ele tem compromisso com o Cruzeiro. E não tinha birra e não tinha nada. Foi questão tática mesmo, questão tática, de proposta. Ele deixou os dois jogarem por um tempo. Foi contra o São Paulo, no Morumbi, a primeira vez que ele testa o time sem os dois como titulares. Primeira vez. E aí de lá pra cá o time voa. Você vê, Dudu e Gabigol. Aí você tem, você contrata esses caras. E aí, na cabeça do Léo Jardim, funciona melhor com Caio Jorge e Christian. Pelo um meia pelo lado ali. Então, e o Wanderson que veio do E o Matheus Pereira fazendo a dupla de ataque. Aí você fala assim, cara, o trabalho do cara... E aí duas coisas, né, Eric? Aí resultado, engrena. Mérito dele que entregou o resultado logo. E também mérito
humildade e inteligência do dono do Cruzeiro para deixar o cara... Porque, Zé, já viu isso? Não. Pô, não vai mexer nesses dois aqui. Te vira. Agora, Praz, na sua Ele posição... aprendeu, né? O Pedrinho aprendeu com... Tomou uma porradinha. A brincadeira de um churrasco né, quase vira um problema... Né? Falar da sua posição, porque quando ele barrou Dudu e Gabigol, eu cheguei a falar algumas vezes, por que não o Cássio também? O Cássio não vinha bem, né? O Cássio vinha levando gols que não condiziam com a qualidade, a grandeza, a história do Cássio. E assim, eu duvidava que o Cássio desse a volta por cima. E ele voltou a agarrar muito bem, cara. Tá magro. Você viu isso como que tá eu ia magro? dizer. Tá muito Voltou a magro, agarrar cara. muito bem. Me chamou a atenção no Maracanã, cara. Foi bom. Essa tua pergunta é boa, Zé, porque assim, a gente não pode usar o mesmo remédio para doenças diferentes, né? A questão do Gabigol e do Dudu eram questões técnicos-táticas, né? De característica também. Além de ser técnico-tática, mesmo o Gabigol no auge da forma física do Dudu, não eram jogadores de pressionar. A questão do Cássio não é, porque tecnicamente o goleiro não perde, o goleiro perde de parte física. E assim, é só a gente ver em outros esportes. Quais são os mais longevos? Os maratonistas, né? Você vê maratonista com 40 anos, 38 anos. E os velocistas, eles têm um declínio físico antes. E o goleiro, o que é? O goleiro é a parte técnica, óbvio, todo atleta é, mas é potência. E potência é força mais velocidade. Tu juntando a força e a velocidade, tu tem potência. Não adianta tu ter força e não ter velocidade, porque tu vai ter potência. E isso, a questão do peso, ela tá diretamente ligada, né? Porque tu pega um cara com 100 quilos, que nem o Cássio, tendo 14 quilos de gordura e 86 de músculo, é uma coisa. Tu diminui esse percentual, tu tira 4 quilos de gordura, já seria uma diferença. E tu coloca esses 4 quilos de músculo, é uma coisa tirar a carga de um carro 1.0, tirar a carga e botar motor. O desempenho vai ser muito maior. Cara, não tem como. A parte técnica, o goleiro não perde. Olha o Fábio, olha grandes goleiros. O problema é a parte física. E o além Cássio parece disso, estar recuperando isso. o time melhorou, e aqui também. começou a ir menos bola também nele, né? Porque era uma metralhadora o que ia de bola no gol dele também, né? E para finalizar o assunto prévio desse jogo de amanhã... O jogador que encaixou bem foi o Fabrício também, né? O Fabrício Bruno na zaga, né? Muito. Tá muito bem. Muito. Fez até um gol contra o Fluminense, mas nem por isso que eu tô dizendo não. Mas assim, ele tá liderando hoje. Ele e o Vidalba se acertaram, estão fazendo uma bela dupla de zaga. O Lucas Silva me surpreendeu. Os dois volantes, né? Os Pela dois característica, Lucas, né? eu achava que ele não ia conseguir se encaixar no estádio. Pra mim também. Pra mim, a grande surpresa de todos é o Lucas. Lucas Silva? É difícil não apontar o Cruzeiro como grande favorito. Embora o Leonardo Jardim disse que não, que ele não é candidato a título. Eu quero ver até quanto que ele vai conseguir sustentar. Isso é discurso pra fora do vestiário. Mas o Gabigol comprou também. Vocês viram domingo? Eu nunca vi ninguém ser campeão na 15ª rodada e tal. Tá certo. Ok, mas dizer... Então, vocês não se consideram candidatos ao título? Quantos times hoje vocês consideram candidatos ao título brasileiro hoje? Quantos? Já começa. Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras. Mais algum? Botafogo, talvez? Eu ainda coloco o Botafogo. O Botafogo depende muito de como esses reforços... Como vai ser essa retomada Porque os outros agora. clubes são tudo clubes já estruturados. O Botafogo tá chegando gente a toda hora. O Inter, que a gente acreditava que Maior brigaria, decepção. né? Teve uma O campanha Inter vai focar nas Copas e fazer um brasileiro... que tudo indica, vai focar nas Copas tranquilo, a partir assim. de agora. A fase atual do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro pode ser atribuída em grande parte ao seu ataque. O setor ofensivo da equipe tem se mostrado eficaz quando está com a bola. Após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, a equipe precisou apenas de 3 partidas para se tornar o melhor ataque do torneio, marcando 27 gols, igualando-se ao Flamengo. Os números do ataque comandado por Leonardo Jardim são ainda mais promissores ao se considerar o desempenho defensivo do próximo oponente do Cruzeiro no Brasileirão. A equipe enfrentará o Corinthians nesta quarta-feira, às 19h30, na Neoquímica Arena, pela 16ª rodada da competição. Vale destacar que o Timão apresenta uma das piores defesas do torneio. Até o momento, em 15 rodadas do Brasileiro, o Corinthians sofreu 19 gols, com uma média superior a 1 por partida. Esse desempenho coloca a equipe entre as 5 piores defesas do campeonato, ao lado do Vasco. Superando o time paulista na dificuldade em evitar gols estão somente Juventude, Sport, Fortaleza e Grêmio. Outra informação que traz alento à torcida do Cruzeiro é o desempenho defensivo do Corinthians contra times que estão no topo da tabela. Até agora o Timão já enfrentou 4 equipes do G6, Flamengo, Bragantino, Palmeiras e Bahia. Além de não ter conquistado vitórias nesses jogos com 3 derrotas e 1 empate, o número de gols sofridos é também alarmante. Nesse período a defesa corintiana foi vazada 9 vezes,
o que dá uma média de quase 2 gols por partida. E aí galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!